Se eu busco num dicionário comum, encontrarei a definição de unificar como sendo tornar-se uniforme, semelhante. No âmbito das religiões, filosofias e demais linhas de pensamento, é tarefa delicada investigar sob o prisma de uma unificação. Mas já dizia Osho que um homem com conhecimento é um fogo vivo. Então, deixar um legado que contribua para um melhor diálogo é tarefa árdua, mas que também pode devolver a luz do conhecimento às pessoas. Eu converso aqui hoje com Rafael Hungria, pesquisador de Dáquila, coordenador do grupo da parceria e psicólogo, que vem nos contar sobre os esforços deste grupo em busca de uma unificação das linhas de pensamento. Bom, Rafael, primeiramente, muito obrigada por ter disponibilizado sua agenda para estar com a gente hoje, especialmente aí num tema que é tão instigante, né, como uma unificação. Sim, obrigado a você, agradeço pelo convite, participar da TVCH. É um prazer estar aqui. Excelente. Vamos começar falando um pouquinho do seu grupo. Me conta, o que é o grupo da parceria, qual a função de vocês, o que vocês desenvolvem hoje? Este grupo foi fundado mais ou menos 10 anos atrás, a partir de estudos com jovens, pessoas que buscavam conhecimentos em diversas linhas de pensamento, filosofias, religiões, e não queriam se fixar apenas em uma única abordagem. Estavam buscando compreender a verdade do conhecimento por trás de cada pesquisa, de cada fator existencial presente nas tradições. Perfeito. Então, esse grupo buscava sempre reunir pessoas de diversas filosofias e crenças para realizar esta unificação de ideias e caminhar rumo a um senso comum, prático e teórico também. É interessante isso que você coloca, porque me vem uma segunda pergunta já, né? O que é unificação para vocês? É interessante porque se a gente pensa a ideia de unificar, enfim, filosofias, aspectos religiosos, nos remete muito a um outro conceito que é de ecumenismo, né? Sim, sim. O que é unificar? Que tipo de convergências ou divergências que vocês têm com o ecumenismo? Durante a história da humanidade, muitos fatos históricos nos mostraram que ocorreram manifestações, fenômenos de presenças de alguns personagens diferentes e que deixavam muitas informações, um legado de conhecimento muito importante e que transformava aquela cultura, aquele povo, certo? E nós temos esses registros, mas o ser humano, sempre que isso acontecia, ele construía uma espécie de dogma religioso para conduzir as pessoas dentro de uma linha de pensamento baseado na crença, na esperança de uma salvação, de uma fé. De uma fé. E com o passar do tempo, esse conhecimento ia se perdendo, ele ia se fragmentando, se dissolvendo nos anais do tempo, né? E o nosso esforço está sendo reunir essas informações através de pesquisas, não só teóricas, mas práticas, saindo a campo, pesquisando civilizações antigas, pesquisando todo o conhecimento que foi, de certa forma, perdido. E esta reunião de informações não seria um ecumenismo propriamente dito, não seria reunir o que já está pré-estabelecido como crença e dogma e informação e juntar, como se fosse unir e ter que caminhar tudo junto. Na verdade, nós estamos buscando também desmistificar o conhecimento que pode estar um pouco manipulado, sim, por questões políticas, sociais, econômicas, culturais, e que nós não temos certeza se tudo aquilo que foi deixado no passado como legado ficou realmente como uma herança fidedigna. Então, é o nosso esforço pesquisar, inclusive usando métodos científicos, no mesmo que seja no âmbito das religiões, das filosofias, das linhas de pensamento, para encontrar evidências de que existe um conhecimento que não foi adulterado, que não foi perdido, que não foi destruído, como nós sabemos, na história das religiões, muitas coisas foram perdidas, não? Há muito material que se descobre na arqueologia e que acaba ficando guardado, né, Rafael? Exatamente. Até hoje. Sim, existem muitas evidências, mas
parece que não existe muito interesse no meio científico ainda para que essas pesquisas sejam realizadas. E nós estamos buscando dar esse passo, né? Esse esforço maior em busca disso. É interessante porque você tocava agora há pouco, logo no início da sua resposta, né, sobre os personagens que surgiram ao longo da história. Sim. E me chama a atenção, porque são muitas religiões, muitas histórias e muitas culturas e países. Qual que é a sua visão sobre isso? Praticamente no mundo inteiro, todos os povos, todas as culturas registraram no passado a presença dos supostos deuses, dos supostos anjos, sim, de manifestações de figuras, personagens que eram completamente diferentes do ser humano comum. Eles tinham poderes paranormais, tinham habilidades que se destacavam da humanidade comum. Que às vezes a gente associa com um milagre, né? Mas era uma habilidade mental diferente. E esses indivíduos deixavam informações que mudavam, alteravam o rumo daquele povo. E isso até hoje ficou como legado. Então Krishna, Buda, Lao Tse, sim, o próprio Cristo, vários personagens nós conhecemos na história. Hoje em dia existem muitas filosofias, muitas linhas de pensamento que se ramificaram a partir dessas grandes religiões e começaram a criar sua própria metodologia teórica de interpretação daquelas filosofias. Mas o interessante notar é que os fatos históricos mostram que ocorreram presenças, intervenções diferenciadas em diversas partes do mundo. Não humanas, posso dizer assim? Chamadas de divinas, não? Perfeito. Pelo senso comum, mas nós podemos dizer que realmente existiu uma intervenção no mundo inteiro. Então, é o nosso esforço agora pesquisar, investigar o que realmente significou, o que foram essas intervenções, por que elas aconteceram. Existem evidências da presença de inteligências acima do humano aqui na Terra. Então, saindo do lado místico, né, de simplesmente acreditar em algo, só pela fé, pela fé ou pelo misticismo emocional. Não, vamos buscar evidências científicas em cima disso. Acho que esse é o nosso esforço. Perfeito. Ao que me parece, existe um esforço do grupo da parceria de trabalhar por um modo muito mais científico do que quando você pega uma abordagem religiosa, ecumênica, que tem um apelo emocional, posso dizer assim? Sim. Mais forte, mais da fé, mais da crença. Sim. Me parece mais científico quando a gente fala do seu grupo. Sim, nós estamos buscando essa transição, digamos, para um nível mais racional, mental. Perfeito. Pisar um pouco mais no chão, né? Porque quase todas as linhas de pensamento acabaram conduzindo o ser humano a um processo muito emocional, devocional. Isso não é errado. Nós temos um respeito enorme por esse tipo de linha de pensamento. Certo. Mas nós estamos selecionando, investigando, buscando entender agora, mais na modernidade dos tempos atuais, como isso pode ser feito de uma maneira mais racional, mais científica, né? Que possa ser pautado por informações que hoje em dia nós somos capazes de mensurar. Quando você fala desse aspecto emocional, me vem duas informações das pesquisas que eu estava fazendo para o nosso bate-papo de hoje. O primeiro é que, apesar dos esforços do ecumenismo, né, e aí o líder católico é uma grande referência hoje nesse sentido, mata-se e morre-se em prol de uma crença religiosa. E o noticiário não se cansa de veicular isso. Sim. Na contrapartida, existe também, eu estava acompanhando uma pesquisa do Instituto Gallup International, conduzida entre 2005 e 2011, e houve uma redução de número de pessoas religiosas, né? Deixa eu pegar números corretos para não me enganar. De 77% para 68%, ou seja, quase 10 pontos percentuais. Ou seja, se de um lado as pessoas estão matando e morrendo em prol de uma religião, por outro, nós temos uma corrente quase antagônica, né? De gente que já não acredita mais em nada. Exatamente. Me parece convergir muito para esse aspecto emocional que você está falando, né, Rafael? De fato, porém muitas pessoas estão despertando hoje em dia para uma busca de conhecimento. Elas não estão satisfeitas, elas estão muito assim incomodadas com as crenças estabelecidas, com as religiões formalizadas. Muitas pessoas estão buscando no esoterismo, no misticismo, na espiritualidade, até mesmo na ciência, na física quântica, em diversas linhas e abordagens, respostas que dão um pouco mais de sentido para elas. Então, para nós termos uma ideia, as filosofias e ditas religiões orientais
sempre direcionaram o ser humano para uma busca interior, para um desenvolvimento interior, para o encontro com o seu próprio eu superior, digamos assim. Deus estaria dentro dele, não fora. Já as filosofias e religiões ocidentais acabavam condicionando e conduzindo o ser humano para uma busca exterior, como se essas divindades estivessem fora dele, ele não fosse um coparticipante dessa realidade. Olha que interessante esse paralelo, nunca tinha pensado nisso. E esse aspecto gerou uma fragmentação justamente da busca dessa evolução. Muitas pessoas acreditavam que elas não eram parte desse processo, sendo que no Oriente elas eram sempre ensinadas que elas eram responsáveis pelo processo de evolução delas. Perfeito. Pode ser físico, mental, emocional, espiritual, não importa. Nós tínhamos a tendência aqui no Ocidente de acabar projetando as nossas crenças para entidades externas, acreditando que seríamos salvos, que seríamos resgatados, e perdemos a responsabilidade sobre nós mesmos. Então o nosso esforço agora é justamente reunir esses dois lados da moeda e tentar encontrar o fio de pensamento que vai unificar isto, desmistificando aquilo que foi deturpado, escondido da humanidade, e aquilo que ainda está preservado e que vale a pena seguir. Perfeito, perfeito. Você fala isso, me lembra um outro ponto. Nas minhas pesquisas eu assisti a algumas outras entrevistas que você já concedeu ao longo aí da sua carreira. E numa delas você contou uma história super interessante sobre Deus que tinha deixado um espelho. Conta ela, por favor, para quem está nos acompanhando. Claro. Essa história é muito bonita, é interessante, eu gosto de contar ela. Vamos imaginar que Deus, em algum momento, podemos chamar assim, estava diante de um grande espelho e ele refletiu todo o seu conhecimento nesse espelho. E ele deixou esse grande espelho cair na terra. Quando esse espelho caiu na terra, ele se despedaçou em vários caquinhos. E em várias partes do mundo, povos e culturas encontraram esses fragmentos desse espelho que refletiam a face e o conhecimento divino. Só que quando o ser humano mirou esses caquinhos de espelho, ele viu refletido no próprio espelho a sua própria imagem. E acabou misturando e distorcendo aquilo que era um conhecimento original com a própria interpretação e conhecimento do próprio ser humano, que projetou a sua imagem, as suas ideias, os seus pensamentos, as suas crenças no espelho, construindo assim as suas doutrinas, seus conhecimentos, suas religiões. Perfeito. E hoje nós vamos encontrar uma distância muito grande daquilo que realmente foi uma transmissão original ou foi um contato com esse lado divino, sim, energético, com aquilo que realmente aconteceu na sua originalidade. Que interessante, porque da mesma forma que os caquinhos trouxeram reflexo do ser humano, né, que o viu, alguns caquinhos podem ter ficado escondidos por aí, né, Rafael? Exatamente. E nós estamos em busca desses fragmentos que ainda estão aí intactos e preservados, não? Me fala um pouco sobre isso. Como vem avançando os esforços do seu grupo em prol de juntar esses caquinhos? Primeiramente, nós temos que ter uma postura de respeito. Perfeito. Porque as filosofias, os grupos, todos os conhecimentos que estão aí disponíveis, eles não estão errados ou certos. Sim? Nós não podemos julgar algo como verdade ou mentira, simplesmente pelo nosso próprio ponto de vista. Mas não temos essa postura. Nós estamos buscando investigar, sim, com discernimento e respeitar, aprender com todos. Tentar reunir, digamos assim, essas diversas flores do conhecimento e formar um grande buquê de flores reunidas, cada uma com a sua individualidade, cada uma com a sua forma de compreender a vida, a realidade humana, a evolução humana. Mas nós temos que respeitar, apesar de que vamos sempre buscar o além, vamos sempre buscar uma atualização, porque as coisas não podem ficar estagnadas. Existem crenças que estão estagnadas há mais de 5 mil, 10 mil anos. E para os tempos de hoje, nós precisamos abrir nossas mentes e avançar, dar passos. Porque no passado, sempre que acontecia uma manifestação de um conhecimento inovador para a humanidade, aquilo vinha para transformar, para mover, para impulsionar a humanidade para frente, para novos horizontes. E é isso que nós acreditamos hoje,
que vai acontecer, que na verdade já está acontecendo. Nosso esforço é esse. Legal, e nesse sentido que você fala, você trouxe uma consideração tão bacana, né? Que para unir é muito importante que a gente respeite cada abordagem, respeite cada conhecimento. Sim. Como tem sido o diálogo do seu grupo com as demais linhas de pensamento, os movimentos religiosos, os movimentos espiritualistas? Tem algum caso que te marcou mais? Me conta um pouquinho desse esforço de vocês. Nós estamos buscando essa parceria, justamente esse termo, né? Porque nós estamos buscando essa reunião entre os líderes, entre os filósofos, entre os pensadores, entre aqueles que estão liderando esses grupos espiritualistas, religiosos, enfim, para termos uma linha em comum. Mesmo que cada um tenha a sua própria crença, nós estamos buscando essa caminhada lado a lado, de mãos dadas, em prol de uma evolução muito maior do que essa separatividade, essa competição que sempre levou a humanidade para o conflito, né? E hoje em dia existem muitos grupos, principalmente os grupos espíritas, né? Os kardecistas, grupos esotéricos, que estão com as mentes abertas. Olha que interessante. Sim, então tem gente receptiva. Sim, sim. Principalmente os espíritas, os kardecistas, eles estão muito abertos. Então é muito interessante assim buscar essa compreensão das filosofias orientais, dos grandes pensadores do passado, né? Os grandes filósofos e aquele conhecimento que foi deixado pelas grandes civilizações antigas, que ainda estão aí, preservados, e que é nosso dever buscar, investigar, descobrir, porque muita coisa que está no passado e pode ser considerada velha, na verdade, é muito novo. Nós precisamos apenas reencontrar essa novidade e trazer isso à tona. Então, a nossa proposta é justamente reunir essas pessoas, reunir todos aqueles que estão em busca dessa unificação, que não é ecumenismo. Sim, ficou claro isso. Sim, com certeza. É juntar as peças de um grande quebra-cabeça. E cada um pode colaborar com a sua parte, cada um pode ter algo a somar. Então, nós estamos fazendo esse esforço. Então, muitos grupos estão abertos. Nós estamos iniciando essa proposta de trabalho. E nessas pesquisas de campo, é uma curiosidade, alguma religião que tem um método ou uma abordagem um pouco mais científica, pelo menos lá na sua origem ou hoje? Sim, o próprio kardecismo, né? O espiritismo hoje, que foi muito difundido no Brasil, em seu início na França, com Allan Kardec, ele era um método altamente científico. Não era uma religião. É mesmo? Era uma filosofia e ele tinha os seus métodos científicos de investigar os fenômenos paranormais, a mediunidade. A mediunidade é um fenômeno paranormal? Sim, é uma habilidade paranormal que muitos possuem. Então nós vamos buscar compreender, inclusive, a paranormalidade através desse viés científico. Não mais simplesmente, como vocês mesmos disseram, como milagres, sim? Mas como fenômenos normais da mente humana, capazes que todos os seres humanos possam realizar. E isso sempre aconteceu no passado, continua acontecendo e vai acontecer, porque é da natureza humana. Então aquilo que era tido como místico, como esotérico, como sobrenatural, é muito natural, é muito comum. Na verdade, é uma coisa que pode ser mensurada pela ciência. E esse é o nosso esforço, resgatar isso. Perfeito. E assim, dentro de tudo que você tem visto em campo, dentro das discussões que você tem tido com o seu grupo, você acredita que vai existir um momento em que haja um intercâmbio, um diálogo, que seja verdadeiro, que seja de essência mesmo, que traduza essa unificação das linhas de pensamento e que ao mesmo tempo converta benefícios reais para a comunidade? Acredito que sim, tenho certeza disso, né? Porque as pessoas estão sedentas, as pessoas estão buscando incessantemente por respostas. Eu acho que tudo que já foi trazido para o mundo, os grandes mestres da humanidade, os grandes sábios do mundo, né? Eles deixaram realmente um legado muito positivo para nós. Mas nós estamos precisando realmente dar passos, avançar, não ficar estagnados. E eu sinto hoje que muitos estão nessa busca, estão buscando essa atualização, essa renovação do conhecimento. Parece que está se aproximando o dia que algo muito maravilhoso vai acontecer. Quem sabe, né? Mais uma vez, nós teremos uma intervenção ou uma presença
que possa nos mostrar o que realmente significa a palavra religião, que vem do latim religare, que é uma reconexão com o seu verdadeiro eu, com aquilo que você realmente é. É você se reencontrar, se conhecer, viver uma vida na Terra coerente com aquilo que você, em verdade, sempre foi, sempre será e é. Então, acredito que de tempos em tempos isso acontece e não vai deixar de acontecer. Então todos esses grandes mestres, esses mensageiros que passaram pela humanidade, que ajudaram a humanidade em todos os sentidos em sua evolução, podem ser que eles retornem sim. E aí nós vamos compreender e descobrir, com um olhar mais atual da modernidade, quem eram eles. Perfeito. E quem sabe aí deixar um legado mais próximo do espelho como ele era. Exatamente. No princípio, né? No Exatamente. princípio de tudo. É muito legal quando a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso, sabe, Rafael? Porque quando você nos traz essa informação, eu começo a pensar que o processo de unificação das linhas de pensamento é um processo primeiramente pessoal, Exatamente. Individual. E aí quem nos assiste, quem nos acompanha, quando recebe uma informação dessa, pode começar a se questionar e a pensar que a unificação parte da atitude dele também. Eu quero novamente agradecer a tua disponibilidade, a tua agenda, né, de estar com a gente e principalmente a generosidade de atuar numa empreitada aí tão delicada. Sim. Você quer deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando aí no canal? Gostaria de deixar uma mensagem para todos que não desistam de buscar sempre o conhecimento, sempre buscar respostas. Nunca fiquem estagnados, acomodados naquilo que as lideranças mundiais deixaram para nós. Vamos questionar sempre, sempre questionar. Buscar aquilo que está velado, oculto, que não é mostrado muito facilmente para nós. Na mídia, nos livros, até mesmo na internet. Vamos pesquisar, vamos despertar em nós esse espírito investigativo. Porque com certeza vamos caminhar juntos e encontrar respostas que vão transformar o rumo da humanidade. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado você. A TVCH sempre próxima de você e sempre buscando informações que te levem a questionar, que te levem a buscar cada vez mais. Continue com a gente, sempre na televisão, e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Até mais.